Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, galera, nós vamos iniciar o capítulo 7. Esse capítulo 7 vamos ter que ter bastante paciência, tá? É um capítulo um pouquinho enjoado. É um capítulo que se pega muita coisa de lá de trás. Muita coisa, muita informação do capítulo 6. Então, se a matéria do capítulo 6 não ficou entendida de maneira correta na cabeça de vocês, eu terei dificuldade para entender o conteúdo do capítulo 7. Bom, eu vou tentar fazer bem devagar. Nós vamos ver hoje o MMC e o MDC de monômios e polinômios e também a simplificação. Bom, antes de trabalhar simplificação, nós iremos primeiro trabalhar o MMC e o MDC. Primeiro, o MDC, máximo divisor comum. Se for somente de monômios, nós vamos fazer o MDC dos números e depois nós vamos pegar as letras de menor expoente. No MDC, iremos pegar as letras de menor expoente. Letras comuns, tem que aparecer nos dois ao mesmo tempo, beleza? Então vamos lá. Para fazer aqui do monômio, eu tenho 8 e 36. Eu vou fatorar o 8 e o 36 separadamente. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, agora eu vou reescrever o 8 como 2 elevado a 3, porque ele apareceu 3 vezes. Agora eu vou fazer a mesma coisa com 36. Por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, agora eu tenho 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. O MDC da parte numérica são os fatores comuns da decomposição. Então, aqui, ó, 2 elevado a 3, e essa aqui eu tenho 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. O fator comum ali é o 2, que apareceu tanto nessa decomposição como nessa decomposição. O 3 só apareceu lá, então ele não vai entrar. E eu vou sempre pegar o menor expoente. Então, vou pegar quem? O 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Agora eu vou pegar as letras de menor expoente. X e x ao quadrado. Vou pegar o x. Y ou y ao cubo? Y. Então, essa é a minha resposta. Então, primeiro eu faço a decomposição dos números, vejo quem é o fator comum de menor expoente nos dois, no caso aqui o 2 ao quadrado, resolvo a potência, se tiver um número sozinho, se fosse só o 2, seria só 2. Mas aqui como 2 ao quadrado, eu tenho que resolver. Deu 4. E depois eu pego as letras de menor expoente. Agora, quando eu tiver polinômios, eu tenho expressões. E essas expressões primeiro precisam ser fatoradas, para depois eu conseguir achar o termo comum. Se eu tiver 3 termos, e esses 3 termos eu conseguir tirar a raiz do primeiro e do último, eu tenho um trinômio do quadrado perfeito. Então, a fatoração é assim, ó, eu tiro a raiz daqui, raiz daqui. Raiz de x ao quadrado é x. Respeito esse sinal. Raiz de y ao quadrado, y. Essa fatoração vai ficar elevada ao quadrado. Agora aqui eu tenho um fator comum em evidência, porque eu não consigo tirar a raiz do outro. E o fator comum em evidência vai ser sempre os valores que eu tenho comuns nos dois, que no caso é o x, de menor expoente. Abro parêntese, 2 menos 1 daqui vai dar um x, menos x dá 0, então ele some. E aqui o y. O MDC vão ser os fatores comuns que apareceram nos dois. Quem é o fator comum que apareceu nos dois? Ó, aqui eu tenho x menos y e x menos y. Só que o primeiro parêntese está ao quadrado e o segundo não está. Eu quero sempre o menor. Então, o fator comum para mim aqui é o x menos y sozinho.
Essa é um pouquinho mais difícil, gente, porque eu tenho que saber identificar as fatorações, fatorar primeiro para depois achar o valor comum. Aqui eu também tenho um trinômio, então eu vou tirar a raiz do primeiro e raiz do último. Raiz de 4, 2. Raiz de x ao quadrado, x, mais raiz de y ao quadrado, y. Essa fatoração vai ficar ao quadrado. Fatorando lá do outro lado, também ali é uma diferença de 2 quadrados. Eu consigo tirar a raiz dos dois. Então, raiz daqui e daqui. Vai ficar 2x, só que aqui vai ficar 2 parênteses, mais y, que multiplica 2x menos y. Agora sim, o MDC é o fator comum. Quem é o fator comum? Aqui eu tenho 2x mais y e aqui eu tenho 2x mais y. Ele é o fator comum. Só que esse está ao quadrado e esse não está. No MDC é o menor expoente. Então, eu vou pegar aqui. Vai ficar 2x mais y. Professora, e quando não tiver nenhum termo comum? No MDC, quando não tiver nenhum termo comum, será somente o 1, que é comum a todos os outros números. O 1 é divisor de todos os números. Então, quando eu for fazer uma fatoração e não tiver nada igual em nenhum deles, a resposta será sempre 1. Beleza, galera? Bom, eu vou encerrar o vídeo aqui e vou fazer um novo vídeo explicando o MMC. Ok, galerinha? Um beijinho pra vocês.